Uma coisa que sempre me incomodou desde os tempos de seminário é o que significa dizer que Jesus é gerado. Eu li o Credo Niceno-Constantinopolitano, aprovado no Concílio de Constantinopla, que dizia que Jesus era gerado, não feito. Há aqui uma clara contraposição. Ao invés de ter sido feito, criado a partir de alguma coisa, Jesus foi gerado pelo Pai. Eu sei que esse era um debate importante porque o Concílio de Constantinopla estava muito preocupado com o arianismo. Arius foi um herege da igreja primitiva que dizia que Jesus não era Deus, que ele havia sido criado em algum momento, que o Espírito Santo era uma força ativa e coisas assim. Era muito próximo do que os testemunhas de Jeová são hoje. Dizer que Jesus foi gerado tem alguma diferença de dizer que ele foi criado por Deus? O que significa isso? O credo cria uma oposição entre ser gerado e ser criado, mas o que é que isso representa verdadeiramente? Esse é o tipo de dúvida que só é corretamente sanada quando a gente olha para aquilo que a Escritura diz a respeito do assunto. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, responder teologicamente o que significa Jesus ser gerado. E a gente vai fazer isso, claro, de olho no texto. Hebreus 1, de 5 a 8, diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz vento, e a seus ministros, labaredas de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. O autor de Hebreus aqui está fazendo uma série de citações do Antigo Testamento. Na teologia a gente chama isso de catena. No verso 5, o autor está citando o Salmo 2, verso 7, e fazendo uma alusão ao Salmo 89, verso 27, onde diz, proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O contexto do Salmo 2, verso 7, escreve a coroação de um rei em Israel, como o ungido do Senhor, ou seja, um representante de Deus sobre a terra. No verso 6, lemos, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Em seguida, o verso 7 inicia dizendo, proclamei o decreto do Senhor. Esse rei humano do Antigo Testamento possui uma relação especial, um status de vice-regente de Deus sobre a terra, pelo qual Deus se expressaria ou regeria o seu povo. Portanto, nesse salmo, a relação de filiação está relacionada intimamente com um ato de coroação. Essa linguagem de filiação no contexto de coroação procede da promessa sobre a dinastia de Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, e em 1 Crônicas, capítulo 17. Em 2 Samuel diz, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui a paternidade ao rei está atrelado ao seu processo de reinar. O Salmo 89 usa a mesma linguagem. Ele me invocará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Nesse sentido, a relação de filiação, de primogênito e de coroação possuem a mesma ideia. Descrevem alguém que possui um status de ser privilegiado, alguém numa mais alta posição de autoridade. Esses versículos do Antigo Testamento não falam diretamente sobre Jesus, mas apontam para a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde ele cumpriria as promessas sobre o reino, na inauguração do reino na primeira vinda e na plenitude do reino na segunda vinda. O autor de Hebreus, então, usa esse texto para falar da filiação divina relacionada à sua exaltação. Se lermos os versos iniciais, vemos que ele caracteriza o Filho de Deus como pré-existente, como alguém que compartilha da natureza divina e das atividades de Deus, como o exaltado Filho de Deus que entrou na presença do Pai e assentou como rei de uma nova ordem. Veja que o verso da geração do Filho está no contexto da ressurreição e exaltação. Isso significa que a geração do Filho diz respeito à coroação do Filho, não simplesmente sobre um status que ele já possuía, mas algo que na linguagem do texto, tendo se tornado, é algo que isso lhe foi dado. O primogênito gerado diz respeito ao novo estágio do Messias coroado, não como um rei solitário, mas como a cabeça de um corpo, como o rei de um reino. A ideia é que Jesus é gerado não como alguém que passou a existir, não uma geração eterna passada, em contraste com ter sido criado, mas ele é gerado em uma relação de coroação e exaltação sobre o reino, com referência àquilo que era prometido a Davi, nessa relação de que ele seria o filho gerado como rei. Isso indica que a linguagem de Jesus ser gerado não evoca o início da existência de Jesus, indica o início do reinado de Jesus como aquele que se sacrificou pela igreja. É interessante que o argumento do autor de Hebreus como um todo pode ser relacionado ao termo muito mais ou muito maior. O autor de Hebreus está constantemente falando que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Melquisedeque, é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento, é maior do que os sacerdócios e etc. Em Hebreus 1, o texto que a gente está lendo, nós podemos perceber que o uso do Salmo 2 se refere em seu contexto a um rei humano, mas que, em certo sentido, aponta para o cumprimento pleno em Jesus. Por outro lado, se é dito que esse rei humano tem uma relação especial com Deus, ao ponto de ser um representante de Deus, essa linguagem de filiação usada pelo autor de Hebreus em seu argumento muito maior, poderia estar mostrando que Jesus não é apenas rei coroado, mas que o sentido da filiação de Jesus é muito mais profundo que o sentido do Antigo Testamento, já que ele é o filho por excelência. Portanto, o termo hoje te gerei não se refere a uma ideia biológica, ou mesmo ontológica da existência do filho, mas a um termo metafórico para a ressurreição
e exaltação de Cristo, como o próprio Paulo afirma em Atos 13, fazendo essa mesma relação entre ressurreição e geração. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus é profetizada pela geração de Jesus. Jesus ser gerado significa Jesus ser ressuscitado. Essa ressurreição que leva à exaltação também é relacionada por Paulo na Epístola aos Romanos, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda vez que o Novo Testamento fala sobre Jesus ser gerado, está falando do processo de ressurreição de Jesus e de coroação como um rei que era tipificado em Davi. Isso significa que uma das implicações desse texto é que por meio da ressurreição e exaltação, a gente vê claramente demonstrado que todos os clamores do Messias pré-crucificado são verdadeiros. As afirmações sobre sua morte, sobre o seu poder, sobre o seu reino e tudo mais, fazem parte do Evangelho. Ou seja, ele é quem ele diz ser. Testemunhas de Jeová, arianos de forma geral, pessoas que discordam de que Jesus seja Deus, não podem falar sobre a geração de Jesus, sobre Jesus ser gerado, como um argumento para dizer que ele teve um início. Quando a Escritura fala de Jesus ser gerado, é uma linguagem metafórica para falar da geração de sua autoridade como o rei do reino estabelecido pela igreja. Quando Jesus morre e ressuscita, ele recebe toda a autoridade do Pai. Como ele diz em Mateus capítulo 28, ele recebe o nome sobre todo o nome. Ele se assenta à direita de Deus. E agora ele se posiciona como aquele que morreu pela igreja. E que por isso é aquele que é o Senhor da igreja. Será que fica mais claro pra você desse jeito? Comenta aqui embaixo, diz o que você achou do vídeo, se isso ajudou você a entender melhor esse tema que às vezes é tão complexo na cabeça de alguns, e dá o feedback do que você acha do programa pra gente saber sempre como melhorar. Você sabe o que fazer, se inscreve aqui no canal, assina as notificações pra não perder nenhum vídeo, compartilha sempre isso aqui com seus amigos, com o pessoal da igreja, com os amigos do seminário, pode usar à vontade os vídeos do canal, em pequeno grupo, em aula de EBD, onde. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada, e tchau, tchau.